Dê um forte aplauso ao Senhor no seu lugar, digno de glória, digno de louvor e honra para sempre. É o nome daquele que era, que é e que é de vir. Glórias a Deus, aleluia. Graças a Deus, seja bem-vindo à Batista Memorial, que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. Senta no seu lugar, por gentileza. Obrigado aos meninos da banda, do louvor, sempre nos abençoam tanto. E a você que nos visita hoje à noite, que a graça do Senhor esteja sobre sua vida, em nome de Jesus. É um prazer receber você e sua família neste lugar. É um prazer também para nós, você que acompanha essa transmissão da sua casa, você que está online nos acompanhando, diga seu nome, ou você pode também entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, pelo WhatsApp da igreja. As descrições de como entrar em contato conosco estão na descrição desse vídeo. Faça contato, queremos te conhecer, queremos te discipular, queremos te chamar em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo de número 16, versículo de número 15. Mateus 16, 15. Vamos ler somente esse versículo da palavra do Senhor e vamos falar nessa noite sobre aquele que mais importa, sobre todas as coisas. Vamos falar sobre Jesus. Mateus 16, versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Vamos fazer essa pergunta para nós hoje. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Hoje à noite, a minha palavra se chama a verdade sobre Jesus. Eu preciso falar com você hoje à noite a verdade sobre Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Senhor, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua bondade. Obrigado porque o Senhor tem ministrado ao coração dessa igreja. E obrigado pela vida de cada irmão meu que está aqui, porque eu creio que Tu tens um plano na nossa vida. Agora eu te peço, por favor, me põe atrás da cruz de Cristo, e que somente a cruz e a graça resplandeçam sobre nós, e que a obra do Senhor seja completa, e que na simplicidade do Evangelho, mas na profundidade do Evangelho, o Senhor fale ao nosso coração, em nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre Jesus. Eu queria falar sobre Jesus porque para mim não existe outra pessoa tão importante na história que não seja Jesus Cristo. Jesus Cristo é a pessoa mais famosa da história. Jesus Cristo é a pessoa de maior destaque na história da humanidade. Nós dividimos a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Quando você marca uma data, marca um compromisso, quando você olha para o seu calendário, Jesus está lá. Hoje é dia 3 de setembro de 2023, quando você fala 2023, você está se referindo a Jesus, porque nós estamos em 2023 depois de Cristo. A história está dividida, pelo menos a história moderna e ocidental, está dividida entre antes de Cristo e depois de Cristo. Os maiores feriados que nós temos no Ocidente remetem a Jesus. Ali março, abril, nós comemoramos a Páscoa, e nós falamos do dia então que Jesus morre na cruz do Calvário. Em dezembro, dia 25 de dezembro, nós comemoramos o Natal, que é o dia, ou que é a referência a quando Jesus Cristo nasceu. Não existe outra pessoa na história do mundo da qual tenham sido compostas mais canções que não seja Jesus. Não existe outra pessoa na história da humanidade da qual tenham sido escritos mais livros, artigos ou textos que não seja Jesus. Não existe outra pessoa na história da humanidade da qual tenham sido pintadas mais telas, quadros e afrescos que não sejam Jesus. Jesus tem o maior legado vivo da história da humanidade, que se chama a Igreja do Senhor Jesus. A igreja é o maior, mais persistente, mais antigo movimento global da história do mundo. A igreja já foi discriminada, a igreja já foi perseguida, a igreja já foi batida, a igreja já foi ultrajada, a igreja já foi proibida, e há pouco mais de 2000 anos, a igreja permanece em pé, aleluia! Não porque nós somos fortes, mas porque esta igreja pertence a Jesus Cristo. Jesus, Ele é a pessoa mais importante da história. É por isso que muitas pessoas têm diversas opiniões sobre quem seja Jesus. Jesus pode ser para muitos o personagem mais amado da história, mas para outros Jesus também pode ser o personagem mais controverso da história. Só que qual é a verdade de quem Jesus é? Qual é a verdade sobre Jesus? E eu queria hoje falar para você da verdade sobre Jesus, olhando para aquilo que Jesus disse de si mesmo. Se você perguntar para os fãs, você vai ter um tipo de opinião.
Se você perguntar para os haters, se você perguntar para os inimigos, eles vão ter outro tipo de opinião. Então, que tal nessa noite a gente ouvir de Jesus a verdade sobre quem Ele é? Eu me lembro que há um tempo atrás eu preguei aqui na igreja um sermão sobre ler as letras vermelhas da Bíblia. Quem lembra dessa palavra? São uns dois, eu vou pregar ela de novo. Eu preguei um sermão sobre leia as letras vermelhas. Sabe aquelas bíblias que tem assim a fala de Jesus escrita em vermelho, não é? Eu disse assim, arrisque ler só as letras vermelhas, você vai se surpreender com quem Jesus é. Leia só o que Jesus falou. Se eu não me engano, eu chamei esse sermão de nem eu lembro o título do sermão, né? Mas tudo bem, era alguma coisa sobre as indigestas palavras de Jesus, era algo assim. Então, está no canal do YouTube da igreja, espero eu. Então, olhar para Jesus e dizer quem Jesus disse que Ele é. E eu queria dizer para você algumas verdades hoje, e eu já vou cantar a pedra do final da palavra no começo. Talvez a compreensão de uma dessas verdades, somente uma delas, de tantas que eu vou falar hoje à noite, seja o suficiente para que você deixe de ser um incrédulo e se torne um crente, para que você deixe de ser um descrente e se torne alguém que tem fé, para que você deixe de ser alguém que está perdido e seja encontrado. Aí você que está sentado aqui e fala assim, pastor, o senhor está querendo me converter hoje à noite? Tchan! Bem-vindos à igreja. Você quer me tornar naqueles crentes? Sim, com letras garrafais, sim, é tudo que nós queremos, que você entenda quem Jesus Cristo é. A verdade sobre Jesus, e a verdade que eu gostaria de dizer em primeiro lugar hoje, é que Jesus desceu do céu. Aí eu vou pedir que você acompanhe comigo na Bíblia, só tem a referência, mas eu não coloquei os textos na tela. Jesus desceu do céu, João 6, 38 a 42, diz assim a palavra do Senhor, João 6, 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus, o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como, pois, agora ele pode dizer, desci do céu? Jesus está dizendo, eu desci do céu. Todos nós que estamos aqui hoje à noite, viemos de algum lugar, sim ou não, irmãos? Todos nós viemos de alguma região. Quem aqui é Campo Grandense? Isso, louvado seja Deus, a maioria. Temos irmãos do norte do Brasil aqui? Região norte do Brasil, Pará, Amazonas, isso, Açaí, louvado seja Deus, né? Glória a Deus. Alguém do Nordeste? Aleluia, carne de sol, praia, cuscuz, louvado seja Deus. Alguém da região sul, Rio Grande do Sul, churrasco, chimarrão, maionese, amém. Os cariocas, isso, não pode dar trela que ele já começa, você vê, todo mundo comportadinho, crente, tudo batista, carioca, muito bem, certo? Eu vim da grande metrópole chamada Eldorado, aqui no interior do estado, uma cidade gigantesca, aproximadamente uns 3 mil habitantes, né? Nasci lá, porque todos nós estamos aqui, viemos de algum lugar, quer ver, rapidinho, pergunta aí a pessoa que está do seu lado, veio da onde, irmão? Pode perguntar, você veio da onde? Aí você diz, né, vim de tal lugar, isso, pronto, da onde? De São Paulo, louvado seja Deus, pessoal do Sudeste. Se alguém respondeu para você assim, eu vim de rodear a terra, aí nós temos um problema. Aí a gente vai orar por você no final, certo? Jesus também, está amarrado. Jesus também veio de algum lugar. Espera aí, gente, rapidinho, tem um pessoal que não entendeu. Aí, irmão, é Bíblia, né? Vamos ler a Bíblia, louvado seja Deus. O que eu estava falando? Sim, Jesus veio de algum lugar. E aí Jesus vai dizer, eu não vim de Belém, eu não vim de Nazaré, que eram as referências, ou eu não vim de Cafarnaum, que era a base ministerial de Jesus. Ele está dizendo, eu vim do céu. E quando Jesus fala isso, eu vim do céu, Jesus está dizendo que ele é transcendente à criação, e que agora ele está imanente na criação, ou seja, ele transcende a criação, e agora ele entra na criação. Ou seja, eu sou o único que, estando na eternidade, pode entrar no tempo, e depois que eu estiver no tempo, eu volto para a eternidade. Esse Cristo, ele é maior do que a criação, ele está acima da criação, e isso deixa os judeus enfurecidos, porque isso evoca sobre si uma condição de governo. Ele está dizendo, eu desci do céu, e esse é o ponto, talvez os mais importantes do que seja o cristianismo. As pessoas às vezes não entendem, eu vou andar aqui, os meninos vão ter que me seguir ali na câmera.
Existe uma lógica nas religiões que a lógica do cristianismo é completamente diferente. A lógica da maioria das religiões é, se você acredita que há um Deus, ou um ser supremo, que seja ele bom qualquer, ele está lá em cima e eu estou cá embaixo. Essa é a lógica da religião. E a religião vai dizer para você, se você quer alcançar esse Deus, você precisa fazer alguma coisa. Faça boas obras, ajude os pobres, faça coisas boas, faça isso, faça aquilo. E quem sabe, ao fazer essas coisas, você vai subindo essa escada moral, você vai se tornando uma pessoa digna ou apta de tentar chegar na divindade. Quem sabe ele te aceita porque você construiu esse caminho. Essa é a lógica das religiões. Só que o cristianismo é exatamente o contrário. No cristianismo, não somos nós que subimos, no cristianismo é Deus que desce, irmãos. É Deus quem veio e estendeu a mão. Ele diz, eu desci do céu, eu vim para te buscar. Por quê? Porque eu e você, nós queimamos uma ponte, ou nós quebramos uma ponte a qual a gente não conseguia reconstruir. Nós desfizemos um relacionamento que a gente não tinha poder para reatar. Nós quebramos uma aliança da qual não havia poder em nós para nos religarmos. E aí é o Senhor quem precisa vir ao nosso encontro. Nós não poderíamos encontrar a Deus. Uma das linhas da teologia chama isso de a depravação total do homem. Nós estávamos mortos em nossos delitos e nossos pecados. Nós pecamos e carecemos, estamos separados da glória de Deus. E é Cristo quem desce do céu por mim e por você. E eu te digo hoje, a verdade sobre Jesus é: Jesus desceu a essa terra por você. Esse é o tamanho do seu valor. É assim que você importa para Deus. Uma segunda verdade sobre Jesus é que Jesus Cristo é muito mais do que um homem bom, mas muito mais do que um homem bom. A maioria das pessoas acha alguma coisa sobre Jesus. Dificilmente você vai encontrar alguém que é absolutamente indiferente a Jesus. A maioria das pessoas vai ter algum tipo de opinião sobre quem seja o Senhor Jesus. E muitas pessoas podem não chegar à conclusão de que Jesus é Deus, mas muitas pessoas vão te dizer assim: Jesus é um homem bom, Jesus é um bom mestre, Jesus é um tipo de exemplo moral que nos ensina como a gente deve viver, ou sobre amar os inimigos, ou sobre perdoar, ou sobre ser generoso, ou sobre buscar a justiça. Mas é o próprio Jesus que vai absolutamente rechaçar essa possibilidade de você só achar que ele é bom. Jesus, quando você lê Jesus com calma, você vai ver que Jesus é muito mais: me aceite por quem eu sou, ou me rejeite por quem eu sou, mas não me aceite achando que eu sou algo que eu não sou. É muito mais isso que Jesus vai trabalhar com as pessoas, e nós vamos ler isso em Marcos, capítulo número 10, 17 a 18, olha o que a palavra do Senhor diz. Marcos 10, versículo de número 17, diz assim: e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Olha o que Jesus está dizendo, irmãos. Jesus está dizendo para aquele homem assim, ó: você não pode acreditar que eu sou bom, se você não acreditar que eu sou Deus. É isso que Jesus está dizendo. Porque Jesus não enxerga as pessoas na categoria que nós enxergamos. Eu e você, a gente tende a enxergar as pessoas em duas categorias: bons e maus. É mais ou menos assim que a gente divide as pessoas: fulano é bom, fulano é mau. Os filmes de heróis ensinaram isso pra gente: ou você tem o herói, ou você tem o vilão, você tem o mocinho e você tem o malvado. Então a gente categoriza as pessoas entre o herói e o bandido, o bom e o mal. E Jesus não enxerga as pessoas nessas duas categorias. Jesus enxerga as pessoas em justos e injustos, porque diz a Bíblia, Romanos 3,10, que Deus, olhando para a terra, não viu um justo sequer. Peraí, pastor, você está dando nó na minha cabeça, que se Deus enxerga justo e injusto, e ele não viu um justo sequer, o que a Bíblia está dizendo é assim: Deus olha para nós, Deus olha para toda a humanidade, e não tem uma pessoa boa nesse mundo. Nenhuma, nem esse que vos fala hoje à noite. Nenhum de nós é em essência bom, porque todos fomos atropelados pelo pecado. Todos nós fomos concebidos em pecado. Todos nós nascemos inclinados à maldade. A maldade brota no nosso coração naturalmente, porque é fruto do pecado. Quer ver que você é um pecador? Te provo que tu é um pecador hoje à noite. Diz a Bíblia assim: o salário do pecado é a morte. No dia em que você morrer, a gente pode bater um selo lá no seu caixão escrito assim: era pecador. Porque quem morre é porque pecou. Só não morre quem não pecou.
É por isso que todos nós morremos, porque todos nós somos atingidos pelo pecado. E aí Jesus, nessa conversa com aquele rapaz, está dizendo assim: se você me chama bom, então eu sou Deus. Mas se eu não sou Deus, então eu não sou bom. É isso que ele está dizendo, porque só existe um que é bom. Quem é bom, irmãos? Deus. E essa é a outra grande moral do cristianismo: ninguém segue a Jesus por se achar bom. Ninguém segue a Jesus por dizer assim: o céu não será céu se eu não estiver lá. Ninguém segue a Jesus dizendo assim: o céu é muito bom para não contar com a minha presença. Eu sou a última bolacha do pacote. Eu sou uma pessoa tão boa, que eu mereço estar no céu. Não, seguir a Jesus não é olhar para si e ver bondade. Seguir a Jesus é olhar para si e ver ruindade. É dizer assim: eu sou tão ruim, mas tão ruim, que eu preciso de Jesus. É isso. E aí Jesus está dizendo: por quê? Porque só tem um que é bom, o único que é bom é Jesus. É por isso que eu e você, quando estamos em Cristo Jesus, nós cantamos essas coisas e a gente não se lembra. Nós cantamos que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Então, quando você passa pelo sangue de Jesus, você era injusto, você não era bom, mas agora nos méritos da cruz, isso é um termo legal, Deus bate um selo sobre você dizendo assim: fulano é justo, porque ele é bom? Não, porque ele está debaixo do sangue de Jesus. É por isso que nós somos justificados. Jesus é muito mais do que um homem bom. Jesus, em terceiro lugar, a verdade sobre Jesus é que Jesus Cristo é perfeito. Jesus é perfeito, e ele vai fazer essa declaração publicamente, nós já vamos ler ela. Jesus vai fazer essa declaração em público. Você já pensou, você aí, nas suas redes sociais, faz um post, abre lá seu Instagram, sua rede social, seu Twitter, escreve assim: gente, depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que, humildemente, eu acho que eu sou perfeito. Soaria estranho, sim ou não? Imagina o que as pessoas comentariam: pô, fulano bateu com a cabeça, não é possível, né? Tem o rei na barriga. Eu acho que eu sou perfeito, é o que Jesus está dizendo. E deixa eu falar para vocês, quanto mais eu penso sobre mim, eu chego a uma conclusão de que eu não sou perfeito, por mais que a Flávia ache. Eu não sou perfeito. Ela que convive comigo, ela sabe onde o calo aperta. Não sou, irmãos, eu não sou perfeito. Essa pessoa que está do seu lado, ela não é perfeita. Eu sei do que eu sou capaz, eu sei o quão assustador eu posso ser de vez em quando, eu sei no trânsito de vez em quando, o velho Christian que quer submergir, igual o Aquaman vindo do fundo assim. Já viu o Aquaman vindo no tiro assim, pá. O velho homem quer vir assim, eu tenho que segurar ele assim, falando: segura a onda, bichão, porque eu sei das coisas que se passam aqui. Conheci uma irmã que está vindo aqui na igreja, acho que ela não está aqui, eu vou contar porque ela me permitiu. Ela me conheceu, né? Eu dei um abraço nela, aí ela falou assim: pastor, estou te conhecendo hoje. Eu falei: irmã, amém, louvado seja Deus. Aí ela falou assim: mas eu não gostava de você. Aí eu falei: por quê, irmã? Ela falou assim: porque um dia numa clínica eu sentei do seu lado, você mandou eu sair do seu lado. Eu falei: sério, irmã? Ela: sério? Não, eu falei: sério? Aí eu fiquei puxando no HD assim, eu falei: meu Deus, eu sou ruim demais mesmo, né? E aí acho que a minha mãe estava sentada do meu lado na clínica, minha mãe foi em algum lugar, ela sentou e eu falei: vou precisar que a senhora levante, que minha mãe está sentada aqui. Aí ela foi na filha dela e, chateada da vida, falou assim: eu tentei sentar ali, aquele cara mandou eu levantar, vou lá tirar satisfação com ele. Aí a filha falou: mãe, pelo amor de Deus, é o pastor da igreja, mãe. Aí ela tinha o coração mó fechado para mim, né? Aí eu abracei ela, falei: irmã, fica tranquila, está tudo na paz. Aí eu falei para ela assim: mas a senhora podia sentar em outra cadeira? Primeiro, e a irmã aceitou Jesus. É que Deus faz, apesar da gente, né, irmãos? Apesar de nós, Deus faz as coisas, apesar de nós. A gente é ruim, irmãos. Então, nós não queremos dizer: é esquisito conviver com gente do tipo que diz: eu não tenho nada do que me arrepender, ou eu nunca disse nada da qual eu tenho que voltar atrás, ou eu nunca fiz nada para ninguém para eu pedir desculpas. Eu lembro de uma série que eu assistia que a personagem tinha dificuldade de pedir desculpas, e lá no momento da série ela chega para alguém e fala assim: queria te pedir desculpas. Aí a pessoa fala: pode falar. Ela disse: não, eu já pedi desculpas, né? Já pedi. É difícil lidar com as pessoas que não entendem que elas cometem erros, e vem Jesus e fala: eu sou perfeito. João capítulo número 8, versículo 46, diz a palavra: quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Ele está dizendo: olhe para a minha vida, e você vai ver que eu sou perfeito, eu não tenho pecado. Irmãos, ou Jesus está falando a verdade, ou ele é o maior mentiroso que já existiu.
Como assim dizer que ele não comete erro? Você conhece alguém que comete erros? Ou você conhece alguém que comete erros e não admite que está errado? Não é fácil conviver com esse tipo de pessoa. E aí, Jesus está dizendo, eu não sou um homem bom, eu sou perfeito, eu sou diferente. Ou Jesus está dizendo a verdade, ou ele é um mentiroso, um teimoso, um arrogante, um divisivo, um corrupto e um mentiroso. E Jesus é uma figura pública, ele está dizendo isso diante das pessoas. Ele está dizendo, escrutinem a minha vida, procurem nas minhas conversas, procurem na maneira como eu trato as pessoas, procurem tudo que eu já fiz até hoje. Vocês não vão encontrar um pecado sequer, vocês vão chegar à conclusão de que eu sou perfeito. É por isso que os nossos desvios morais nos lembram de quem nós somos, porque volta e meia a gente falha, volta e meia, e porque nós somos pecadores, que nós precisamos de um Salvador, é porque nós somos imperfeitos, que nós precisamos de um que é perfeito, é porque nós falhamos na vida, que nós precisamos de um que não falha jamais, e o nome dele é Jesus Cristo, esse é o nome dele. Mas Jesus diz mais, e agora Jesus vai exceder na sua declaração, porque uma outra verdade que eu quero te falar sobre Jesus hoje, é que Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Deus, e agora ele não está só se colocando como um tipo de pessoa diferente, ele está dizendo, eu sou diferente da criação, eu sou diferente de vocês, eu sou o Deus encarnado, eu sou totalmente Deus e eu sou único. João 10, a partir do versículo de número 30, a palavra do Senhor vai nos dizer assim, eu e o Pai somos um. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do Pai, por qual delas me apedrejais? Responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, e sim por causa da blasfêmia, pois tu, sendo homem, te fazes Deus a ti mesmo. Os fundadores das grandes religiões do mundo, nenhum deles teve a coragem de arrogar para si o título de Deus, de dizer que era um Deus. Buda não disse isso, Krishna não disse isso, Maomé não disse isso, Gandhi não disse isso, nenhum deles chegou, bateu no peito e falou assim, eu sou Deus. Nenhum dos grandes líderes da história do cristianismo teve coragem de chegar, bater no peito e dizer, eu sou Deus. Acho que o Henrique Cristo não conta, certo? O Henrique Cristo não conta, mas ninguém teve coragem de chegar e dizer, eu sou Deus. E aí Jesus está dizendo, eu sou Deus, e é impressionante, leia na sua Bíblia depois, todas as vezes que Jesus arrogava para si o título divino, as pessoas queriam matá-lo, porque isso era uma blasfêmia, ele estava dizendo ser Deus, só que quando ele estava dizendo eu sou Deus, Jesus não se enquadra em nenhum dos esquadros dos quais os religiosos viviam, e que as pessoas viviam, porque ou você era um religioso, ou você era de um lado político, era assim a sociedade daquela época. Você acha que isso é novo? Isso aí sempre existiu. Então, ou você era do movimento farisaico, com zelo pela lei, ou você era de um movimento político que estava abraçado com Roma, ou você era de um movimento político que era contrário a Roma. Era assim que a sociedade se dividia naquela época. Aí vem Jesus e fala assim, eu não pertenço à religião, e eu não pertenço a nenhum lugar político. Por quê? Porque Jesus não está acima da religião, e está acima da política. Jesus é Deus. Ele está acima disso, Ele é Jesus, e hoje em dia eu percebo que as pessoas às vezes se perdem nessa visão de quem seja Jesus de fato. Para muitos, Jesus é um mestre, eu li toda a série antiga do Augusto Cury que dizia, o mestre do amor, bacana, série muito boa, mas olha para Jesus como um tipo de mestre, que vai nos trazer lições existenciais, que vai nos ensinar a viver melhor, que nos mostra coisas boas. Para outros, Jesus é um coach, que resolve os nossos problemas. Aliás, os irmãos que estão aqui que são coach, parabéns, excelente trabalho de vocês. Quando a gente brinca sobre Jesus coach, é porque Jesus não é coach, Jesus é outra coisa, mas aos coaches que estão aqui, continuem, vocês abençoam muitas vidas. Alguns estão exagerando, mas tem outros bons. Então, Jesus não é um coach que está aqui para melhorar o seu desempenho, para que você alcance todo o seu potencial, para que você seja tudo aquilo que você deve ser, não. Para outros, Jesus é um psicólogo, que vai tratar dos seus traumas, que vai lidar com as suas feridas, que vai cuidar das suas emoções. Para outros, Jesus é um revolucionário, alguém que, se necessário for, pegasse nas armas e fazia uma revolução política, social, alguém que está pela luta dos desprezados. E eu estou aqui hoje à noite para te dizer, Jesus não é mestre, Jesus não é coach, Jesus não é psicólogo, Jesus não é revolucionário, Jesus não se enquadra nas categorias humanas, Jesus é Deus, Deus, Ele é Deus. Toda teologia
que enquadra Jesus numa categoria humana é diabólica. Toda. Porque Jesus não pode ser categorizado a partir das categorias que nós criamos. Jesus é Deus. Ele está acima de nós. E essa é a decisão mais importante da nossa vida. Jesus é o seu Deus. Porque Ele é Deus. Mas a pergunta para nós hoje à noite é: Jesus é o seu Deus? Quem você acredita que Jesus é? Porque lá no final, quando a vida funilar, quando a história funilar, você vai ter um encontro com Jesus. E naquele dia Ele vai te perguntar a mesma coisa que Ele perguntou para os seus discípulos, e o texto que nós lemos para começar essa palavra: e você? Quem você diz que eu sou? Quem eu sou na sua vida? Uma verdade sobre Jesus, próxima, é que Jesus Cristo realiza milagres. Eu creio nisso. Quantos creem, irmãos? Jesus realiza milagres. Além das suas palavras, Jesus demonstrava as suas palavras com as suas atitudes. E isso, parênteses, não é o tema da palavra de hoje, continua sendo a marca distintiva do cristianismo. Você só pode falar das coisas que você vive. Isso é cristianismo. Nós devemos viver as coisas que a gente fala e falar as coisas que a gente vive. Eu disse isso aqui, né? O que mais afasta as pessoas da igreja, é o discurso separado da vida. É a vida separada do discurso. As pessoas olharem e ver que a gente não consegue encarnar as coisas que a gente diz crer. Então Jesus não só diz coisas que ninguém diz. Jesus não só faz coisas que ninguém faz. Jesus é o que ninguém mais é. Esse é Jesus Cristo. João 10, 36, a sequência do que nós lemos, diz assim: então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis: tu blasfemas, porque declarei sou filho de Deus? Se não faço as obras de meu Pai, não me acreditem, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Nesse ponto, procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Ele diz: eu faço obras maravilhosas, e isso vem de Deus. Jesus faz milagres. Irmãos, eu tive pensando, esses tempos, vocês se lembram que há um tempo atrás nós passamos por um negócio chamado pandemia? A gente fala assim: pastor, não gosto nem de lembrar, né? Nossa, nem de lembrar. Você se lembra disso? Nós passamos por um negócio chamado pandemia, Covid, aquilo foi um desespero, sim ou não, irmãos? Aquilo foi assim: nós vamos morrer, vamos viver, vamos morrer de novo, vamos viver, e cepa, e não sei o que, muitos de nós perderam pessoas que amavam, foi uma fase muito triste para nós, foi difícil, irmãos, foi um tempo, foi difícil, e eu me lembro que nesse tempo, o que eu via, era todo mundo, como que eu vou dizer isso, meio que tentando controlar a criação, porque a criação se voltou contra nós. A criação se voltou contra nós. A gente olhou e falou: cara, tá tudo contra nós, se eu vacilar, eu vou morrer. A gente recebeu um álcool gel, uma máscara, uma fita métrica, e disse: boa sorte, quem sabe a gente se encontra um dia de novo. A gente passou por dias difíceis. Por quê? Porque a criação estava nos derrotando, e a gente tinha que dar um jeito de lidar com a criação. Agora, não seria maravilhoso se eu e você, a gente pudesse controlar a criação? Sim ou não? Seria extraordinário, um calor desse que estava aqui. Hoje alguém me falou: pastor, está quente aqui dentro. Eu falei: irmão, está quente no mundo. Não sei se você percebeu, está quente no mundo. Então, se eu pudesse controlar a criação, seria 22 graus todo dia, assim ó, maneirinho, sempre com a roupa de manga comprida. Se as irmãs que fizessem chapinha pudessem controlar a criação, hein? Louvado seja Deus. Cabelo, alisa agora, enrola agora. Seria maravilhoso se a gente pudesse controlar. Hoje não chove, eu digo os noivos, porque agora todo mundo casa em chácara, né? Tudo aberto. E geralmente, deixa eu falar um negócio para você que vai casar na chácara, geralmente chove no dia do seu casamento. Eu não sei porquê, eu só sei que é assim. É sério, é raro o casamento de chácara que eu vou que não chove. Aí o pastor, além de pregar no casamento, ele tem que interceder pelo tempo. Pastor, ora porque está chovendo, ora pastor, ora. Eu falo assim: irmão, você acha que eu sou Elias? Não é assim a conversa. Oxe, vamos orar nós tudo aqui. E aí você tem que ficar ali: Senhor, pelo amor de Deus. Aí minha oração é assim: Senhor, por que esses meninos não casaram num lugar com telhado? Senhor, tem tanto lugar legal nesse mundo. Casa onde você quiser, tá tudo certo. Mas se prepara porque vai chover. Vai chover. Já pensou, o noivo fala: Senhor, chega aí, por enquanto tá bom. E o grande mistério sobre Jesus é que Jesus, dentre os milagres que Jesus faz, Jesus controla a criação.
Os discípulos estão num barco, altas horas da madrugada, tempestade, vento sobre eles, o barco vai virar. De repente, Jesus, que estava orando, vem andando sobre as águas, porque Jesus controla a criação. Eu fui no mar da Galileia, e eu digo para você que eu também consegui afundar quando eu tentei. Foi isso que eu fiz lá. Falei, vai que dá certo. Afundei. E aí vem Jesus andando sobre as águas. E aí, quando Jesus chega perto deles, aquele tumulto, os discípulos morrendo de medo. De repente, Jesus levanta a voz e diz assim: mar, se acalme, vento, pare, e tudo para. E aí os discípulos se perguntam: quem é esse, que até mesmo o mar e os ventos o obedecem? Sabe quem que é esse, irmãos? Esse é aquele que criou o mundo lá em Gênesis capítulo número 1, Gênesis 1 diz: no princípio a terra era sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então quando o Senhor está no mar da Galileia, no meio daquela tempestade, e Ele diz: vento, mar, parem, acalme, a criação ouve, reconhece a voz daquele que a criou em Gênesis, e ela diz: agora nós obedecemos, porque quem está entre nós é Deus, e Deus realiza milagres. E a boa notícia para mim e para você é que Jesus realiza milagres ainda hoje. A minha Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É por isso que quando Jesus falava aos tímpanos, abram-se, eles tinham que se abrir, porque a criação reconhece a voz do Criador. É por isso que quando Jesus falava aos olhos, enxerguem, os olhos tinham que enxergar. É por isso que quando Jesus falava a língua, fale, ela tinha que falar. Quando Jesus dizia às pernas, fiquem em pé, ganhem força, elas tinham que se levantar, porque a criação obedece o seu Criador. Nós não servimos a uma criatura, nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Aleluia, aleluia. E Ele é Jesus, e Ele faz boas notícias, irmãos. Ele faz milagres. Jesus, uma verdade sobre Jesus aqui: Jesus, sexto, perdoa o pecado. Jesus aqui perdoa o pecado. Marcos, capítulo número 2, versículo de número 5 em diante, diz assim a palavra do Senhor: vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que assim arrazoavam, disse-lhes: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Você conhece essa história? O homem paralítico é colocado diante de Jesus, na expectativa de que Jesus o curasse, mas Jesus vira para aquele rapaz paralítico e diz: filho, seus pecados estão perdoados. E Salmo 51 vai nos dizer que todo pecado, por isso que é o dilema celeuma que os fariseus têm ali, que todo pecado é contra Deus. Salmo 51, pequei contra ti, Senhor, e fiz o que é mal perante os teus olhos. É por isso que nenhum homem perdoa pecado. Homem só perdoa ofensa, porque a gente não peca contra a pessoa, a gente peca contra Deus. Eu fui lá e maltratei você, eu ofendo na horizontal, e eu só peco na vertical. Por isso que o único que tem poder para perdoar pecados é Deus, porque quando eu te ofendo, mas eu peco contra Deus. Então a gente, quando perdoa, a gente não perdoa o pecado, a gente perdoa a ofensa, amém, irmãos? Por isso que nós não oficiamos perdão de pecado. O pastor não pode oficiar perdão de pecado, porque só um perdoa pecado, que é Deus, e Deus te perdoa quando você pede perdão. Deus é perdoador, e aí Deus perdoa os pecados daquele rapaz, e aí os fariseus dão um pulo para trás aqui na cabeça dele, dizendo: quem que esse maluco pensa que ele é? Fazer andar, tudo bem, é isso que eles estão dizendo. Agora, perdoar pecados, isso tudo na cabeça, tá bom, irmãos? Só um perdoa pecado, que é Deus. Agora pensa comigo na cena. Eu gosto de entrar na cena. Jesus está aqui: filho, perdoados estão os seus pecados. E o cara, o que eles estão pensando aqui, irmãos? O que eles estão pensando? Esse cara está achando que é Deus. Quem que ele acha que é? Aí quando ele está aqui, ele vira para eles e fala assim: ó, eu sei o que vocês estão pensando. O que ele está dizendo para eles? Eu sou Deus, inclusive eu sei o que vocês estão pensando. Só faltou ele falar assim: eu sei o que vocês fizeram no verão passado, né? Eu sou Deus. Pensa os fariseus falando: agora complicou para o nosso lado, porque o homem perdoa pecados e ainda sabe aquilo que a gente está pensando. Jesus perdoa pecado, irmão, e a gente tem que falar sobre perdão de pecado. A pregação moderna, muitas das pregações que eu ouço por aí, não fala mais de uma palavra que é o cerne do Novo Testamento e do reino de Deus, a palavra chamada arrependimento.
Nós temos que nos arrepender. Aonde não há arrependimento, não há reino dos céus. João Batista começa a sua mensagem dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Leia Atos dos Apóstolos, você vai ver que página sim, página não, tem lá, pregava-os dizendo que era necessário que se arrependessem. Que faremos, pois, Pedro? Arrependam-se dos vossos pecados e crede em Cristo Jesus. Arrependimento. Agora, a pregação moderna e a sociedade moderna faz tudo para que você enxergue o erro no outro, mas não enxergue o erro em si. Ou sou só eu que enxergo isso? Hoje as pessoas estão dizendo para você: olhe para aquilo que fizeram para você, para aquilo que a sociedade fez contra você, para aquilo que seus pais fizeram contra você. Todos esses ismos, toda essa segregação que a gente vê na sociedade, a gente vai criando um monte de vítimas, um monte de gente a qual sofreu mal, e eu não estou dizendo que eles não existem, mas a gente vai se confortando com aquilo e dizendo assim: bom, eu sou uma pessoa que só recebeu o mal. Só que a pregação do Evangelho não é essa. Na pregação do Evangelho você não é a vítima, na pregação do Evangelho você é o causador do mal, e você tem que se arrepender. Amém. Só o pastor Fábio falou amém. É duro, né? Então é o seguinte, vou falar para você, na história da Bíblia, eu e você, nós não somos os heróis, nós somos os vilões. Nós matamos Jesus na cruz, nós pecamos, nós mentimos, nós traímos, nós abandonamos. E o Evangelho verdadeiro não é o Evangelho, irmão, o Evangelho verdadeiro não faz assim, o Evangelho verdadeiro faz assim. O Evangelho verdadeiro não é sobre apontar o erro dos outros. O Evangelho verdadeiro é sobre olhar para si mesmo e dizer: eu sou o pecador, eu sou o responsável pela minha condição, eu preciso me arrepender. No dia do juízo, você não vai estar diante de um espelho, você vai estar diante de Deus, Ele vai fazer com que você olhe para Ele. É por isso que nós precisamos nos arrepender. Todos nós que estamos aqui somos pecadores, todos nós. Calvino dizia: o que é o Evangelho? O Evangelho é um mendigo contando para outro mendigo aonde encontrou pão. Isso é o Evangelho. O que eu estou fazendo aqui hoje à noite? Um mendigo que encontrou pão, está dizendo para outros mendigos: o pão vivo desceu do céu e Ele quer salvar você. Isso é o Evangelho. Gente que reconheceu que precisava de mudar. Então não é só sobre falar sobre quem te traiu, sobre quem te abandonou, sobre quem te deixou, mas é também ter a coragem de falar sobre quem você traiu, sobre quem você abandonou, sobre quem você deixou, e dizer: eu preciso mudar de vida. É desse jeito que a gente descauteriza a nossa mente. É por isso, irmãos, que eu consigo pregar a palavra. É por isso que você consegue pregar a palavra, porque eu não preciso ser bom, eu preciso ser perdoado. Eu não preciso ser perfeito, eu preciso ser perdoado. Eu não preciso me culpar, eu posso ser perdoado. Eu posso ser uma pessoa quebrada, porque eu fui perdoado. Eu posso ser alguém que pode vencer frustrações, porque eu fui perdoado. O meu passado não mais determina o meu futuro. Por quê? Porque agora eu estou em Cristo Jesus e nele eu fui perdoado. Ele perdoa o pecado. Jesus é a solução para o pecado. É por isso que o Evangelho é muito simples. O Evangelho basta aceitar a Cristo. É um caminho estreito, mas é simples. Fala: só isso? Para ser salvo é só aceitar a Cristo? Sim, é simples, só que é difícil. Por quê? Porque a gente tem que reconhecer humildemente que a gente não dá conta. A gente tem que dizer: eu sou falho, eu sou errado, eu preciso mudar, eu preciso da graça de Jesus. Lutero chamava isso de a grande troca. É alguém que precisava morrer a morte que merecíamos, para que vivêssemos a vida que não merecíamos, e Jesus te perdoou na cruz do Calvário. E eu quero dizer para você que chegou aqui hoje, talvez se sentindo, deixa eu falar sobre isso rapidinho, eu estou quase encerrando. A sociedade de hoje diz que você tem que se perdoar. Perdoe-se a si mesmo. Já ouviu essa conversa? Você tem que se perdoar. Se perdoar faz parte de um processo de cura na vida, não tem nada errado em se perdoar. Perdoe-se a si mesmo. Tem pessoas que têm enorme dificuldade de se perdoar pelos seus erros. Só que lá no final, no dia do juízo, não vai adiantar você ter se perdoado. Você vai precisar ter sido perdoado por Jesus. Isso é o que importa. E hoje Ele está aqui no nosso meio, para te oferecer perdão, que não só traz um alívio para a alma, mas um perdão que te tira do reino das trevas e te leva para o reino da luz, para que você viva eternamente com o Senhor. Jesus Cristo, sétimo, penúltimo, estou encerrando. Verdade sobre Jesus. Jesus vence a morte, meus irmãos. Jesus vence a morte. Jesus vence a morte. Eu estava falando sobre pandemia com vocês, e a pergunta que eu fico para vocês é: nós vencemos? Você diz: nós vencemos? Nós vencemos, irmãos? Não.
porque a pandemia passou e as pessoas continuam morrendo. Mas cedo ou mais tarde, cada um de nós vai morrer. O máximo que a gente pode fazer é atrasar a nossa morte. É o esforço da humanidade. Qual é, quando você lê histórias de vampiro, o elixir da juventude? É esse desejo que o homem tem de viver eternamente, mesmo que seja deformado, de vender a sua alma ao diabo, para que possa viver por muitos anos. A gente tem esse desejo de viver. Eu quero viver, eu gosto de viver, quero viver muito, tá bom? Só que a verdade do Evangelho é que nós muitas vezes não estamos prontos para a morte, e nós só estamos prontos para a morte quando encontramos Jesus. Por quê que eu digo isso para você? Você que está aqui hoje vivendo, eu tenho uma frase para você de para-choque de caminhão: viver mata. Viver mata. Enquanto você está vivendo, você está também morrendo. Daqui a pouco o juiz apita, fim do primeiro tempo. Eu acho que eu estou mais ou menos aí, fiz 40, eu falei, cara, fim do primeiro tempo para mim. O juiz apitou. Talvez você já está mais, talvez você já está fazendo hora extra. Jesus tem um plano na sua vida, quem sabe? Mas você está aí, estamos vivendo. Mas, mais cedo ou mais tarde, a nossa hora vai chegar. Todos nós estamos na fila invisível para a morte. Pastor, não fala disso, vira essa boca para lá, A gente não gosta nem de falar de morte, porque o que a gente fala, a gente atrai, pastor. Vai ler a Bíblia, irmão. O que a gente... Não, irmãos. A Bíblia não tem problema de falar sobre a morte. Por quê? Porque segundo a Bíblia agora, a morte não tem mais a chancela final. Jesus Cristo tirou do diabo as chaves da morte e do inferno. Não é mais a morte que tem a palavra final. Quem tem a palavra final é Jesus. Marcos 8:31 diz assim: então começou eles a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto, e que depois de 3 dias ressuscitasse. Jesus está dizendo, eu vou padecer, eu vou sofrer, eu vou apanhar, mas depois de 3 dias eu vou ressuscitar. Jesus está falando do futuro. Ele sabe o que vai acontecer no futuro. Muitas vezes Jesus diz assim, acontecerá. Mateus capítulo número 24 é o texto apocalíptico de Jesus. Então nós vemos que Jesus sabe do futuro. Se a gente soubesse o futuro, irmãos, pessoal que joga na cera aí, louvado seja Deus, se a gente soubesse os 6 números que iam dar, o tempo, como as ações vão se comportar no mercado, Jesus sabe quem mais sabe o futuro, irmão? Esse texto que você tem na sua mão, você sabia que 25% da Bíblia é profético? 25% da palavra, 1/4 da Bíblia, são textos de característica profética. Acontecerá, será assim. Muitos já se cumpriram, alguns estão se cumprindo, e outros ainda vão se cumprir, mas eu quero te dizer, todos vão se cumprir. A Bíblia sabe o futuro. A Bíblia nos fala do futuro. É por isso que quando a gente sabe do futuro, a gente descansa o nosso coração. Descansa o nosso coração, por quê? Porque agora nós não temos mais um inimigo que pode nos barrar. Qual é o grande medo das pessoas? É o não ser. Eu preguei sobre isso aqui há 2 semanas atrás, Paul Tillich que falava sobre isso na sua teologia sistemática. Ele dizia, o não ser assombra o homem. Você fala, que raio é esse negócio de não ser assombra o homem? Então ele está dizendo que todas as vezes que você não sabe o que vai ser, eu não sei o que vai acontecer, isso tira das minhas mãos o controle, e quando tira das minhas mãos o controle, eu perco a segurança. Então o não ser, é por isso que muitas pessoas têm medo de viajar de avião, que ela senta naquele negócio, ela fala assim, meu amigo, se der um BO aqui, eu não tenho nada para fazer. No carro a gente tem aquela sensação de segurança, eu piso no freio, é menos improvável. Eu, por exemplo, não faço um cruzeiro mas assim, eu nado naquele estilo pedra, sabe? Assim, então eu não tenho coragem, porque o barco para mim é o não ser meu, entendeu? E qual é o maior não ser que assombra o homem? A morte. Porque conforme a morte vai chegando, o não ser assusta o homem. Ele diz, eu não sei mais o que será. É uma extinção eterna, é um vazio, é uma escuridão, é dor, é sofrimento, é purgatório, é penatório. O que vai acontecer comigo? É por isso que ele vai dizer que o crente encara a morte de um jeito diferente, porque eu e você, a gente não tem mais nenhum não ser definitivo na nossa vida. E no dia que você morrer, o que vai ser? Você diz, eu sei o que vai ser, eu estarei com o Senhor para sempre. Eu sei. Então esse medo, essa carranca da morte, por isso que Paulo vai dizer, onde está a morte, o teu aguilhão? Você vai morrer. Eu digo, eu sei.
Eu vou estar eternamente com o Senhor. Paulo falava disso com uma naturalidade tão assustadora, que ele vai dizer aos filipenses assim: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu fico. É Paulo dizendo, parece aquela música antiga, né? Eu queria ir, porque estar com Cristo é melhor, mas eu acho que eu vou ficar mais um tempo por aqui. Aí ele vai dizer aquele texto: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se Paulo pudesse ter escrito a frase que está na sua lápide, qual seria? Estou no lucro. É isso que Paulo ia colocar lá na sua lápide: eu estou no lucro, eu estou com o Senhor. E por que a gente encara esse não ser definitivo para muitos como um ser absoluto e afirmativo? Porque eu e você servimos a um que venceu a morte, irmãos. Ele foi crucificado, foi morto, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressurgiu dentre os mortos. Ele apareceu para os discípulos. Paulo vai dizer que ele apareceu para 500 pessoas, por 40 dias ele permanece. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele diz: nós ainda temos testemunhas oculares que viram Jesus, que tocaram em Jesus. Ele diz a Tomé: toca aqui. Ele diz: Senhor meu, Deus meu, Jesus ressuscitou. Ele venceu a morte, e Ele nos dá esse poder de olharmos para o último e maior de todos os inimigos e dizer: eu não vou ser destruído, eu não vou ser aniquilado, eu vou ser promovido, eu estarei eternamente com o meu Senhor, do outro lado do rio. Eu quero viver, eu quero abraçar muito a minha esposa, eu quero abraçar muito os meus filhos, mas se a morte chegar antes do esperado, irmão, toca louvor e canta: nós nos vemos do outro lado do rio, porque eu sei em quem eu tenho crido. Por último, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. João 14, irmãos, vamos ler João 14, abra sua Bíblia. João 14, 1. Às vezes você chegou aqui hoje à noite meio temeroso, deixa esse texto entrar no seu coração. João 14, 1. De 1 a 6, diz assim a palavra. Quem achou diz amém. Vamos ficar em pé, pronto, estou encerrando, vamos ficar em pé. Abra sua Bíblia, abra o seu aplicativo. João 14, 1. Prontos? Vamos lá? Não se turbe o vosso coração. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é Jesus Cristo.